Ó melhor dos guerreiros Kurus, ninguém jamais viu esta minha forma universal antes de você, pois nem pelo estudo dos Vedas, nem por execução de sacrifícios, nem por caridades ou atividades similares pode esta forma ser vista. Só você a viu. Na verdade, na chakriya birnata povirugrahi evarupasha kyaham triloke drashtum tva anyena kuru pravira. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 11, verso 48. A visão divina neste caso deve ser claramente compreendida. Quem pode ter visão divina? Divino significa relativo a Deus, Krishna. Se uma pessoa não alcança o estado de divindade como um semideus, ela não pode ter visão divina. E o que vai ver então? Fantasmagoria, né? É uma pessoa contaminada, louca, sentimentalista, desequilibrada, fanatismo, ou fanática, né, Bímola? Pode ver coisas, ainda mais se tomar drogas, se tomar um chá, ficar doidão, aí pode ver muita coisa, menos ter visão divina. Então é preciso saber conhecer as armadilhas, as ilusões, para não achar que o que está vendo, o que está fazendo tem a ver com Deus. E continuando aqui, bom, primeiro tem que estar no estado de divindade como um semideus. Se não tiver nessa condição, ela não pode ter visão divina. E o que é um semideus? Nas escrituras védicas se afirma que aqueles que são devotos do Senhor Vishnu são semideuses. Está vendo? Um Hare Krishna de verdade é um semideus. Os ateístas que não acreditam em Deus, Vishnu, ou que só reconhecem a parte impessoal de Krishna como o Supremo, não podem ter visão divina. Não é possível depreciar Krishna e ao mesmo tempo ter a visão divina. Uma pessoa não pode ter a visão divina sem se tornar divina. Em outras palavras, isso aqui é uma máxima, né, Bímola? Uma pessoa não pode ter a visão divina sem se tornar divina. Mas tem gente que acha que pode, então vai. Então o que você está vendo com certeza não tem nada a ver com Deus. Aliás, o que mais tem é pessoas que não têm nada a ver com Deus. Apesar de falar de Deus, apesar de se dizer representante de Deus, apesar do povo achar que ele tem alguma coisa a ver com Deus, né? Um líder aí acha que esse líder ou aquele líder tem a ver com Deus e não tem nada a ver com Deus, né? É só... ninguém pode julgar ninguém. Não, nem precisa, é só ver as suas ações, o que ele fala, como ele fala, vai ver que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com vida material, tem a ver com, como que fala? Divisão de renda, coisa materialista, só fala materialismo, materialista e coisas materiais. Só isso, prosperidade e etc. Né? Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com materialismo. Em outras palavras, aqueles que têm visão divina também podem ver como Arjuna. O Bhagavad Gita dá a descrição da forma universal e antes de Arjuna, esta descrição era desconhecida para todos. Agora pode-se ter uma ideia da forma universal de Deus, Krishna, depois dessa ocorrência. Desculpem. As pessoas que são realmente divinas podem ver a forma universal do Senhor Krishna. Muita gente pode falar, mas é muito difícil. Não, é fácil. Também pode ser, já que não tem olhos para ver,
pode ver através dos olhos das escrituras autorizadas, as escrituras védicas. E no caso aqui, o Bhagavad Gita, como ele é, porque é perfeita e completa essa escritura, porque foi falada e escrita pessoalmente pela pessoa completa e perfeita. Então, enquanto a gente não tem olhos divinos, para ver diretamente, a gente pode ver através dos olhos das escrituras, porque todas as descrições estão aqui no Bhagavad Gita como ele é. Também não é qualquer Bhagavad Gita. Está cheio de Bhagavad Gita por aí. Esse aqui não é mais um. Esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é, completo e perfeito. E traduzido por um devoto puro de Deus. Aí não tem erro, Porque se for traduzida por qualquer problema, hein? Problema. Porque nós, pessoas comuns, temos os 4 defeitos. Os 4 defeitos dos seres urbanos. Não somos seres humanos. Então, nós temos sentidos imperfeitos e com esses sentidos imperfeitos a gente se engana. E enganadas, nós, almas condicionadas enganadas, passamos a enganar os outros. Então, uma pessoa comum, uma alma condicionada, não pode fazer nada perfeito e completo. Mas a pessoa não pode ser divina sem ser um devoto puro de Deus, Krishna. Outra máxima, tá vendo, Bima? Outra máxima. A pessoa não pode ser divina sem ser um devoto puro de Deus, Krishna. É porque sem conhecer Krishna, que é o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, ninguém pode ser divino ou ter contato com o divino. Entretanto, os devotos que estão realmente na natureza divina e que têm visão divina não estão muito interessados em ver a forma universal do Senhor Krishna. Como se descreveu no verso anterior, Arjuna desejou ver a forma de 4 mãos do Senhor Krishna como Vishnu, e ele estava realmente com medo da forma universal. Neste verso há algumas palavras significativas tais como Veda Jnayanai, que se refere ao estudo da literatura védica e do tema das regulações de sacrifício. Veda se refere a todos os tipos de literatura védica, a saber, os 4 Vedas, Rig, Jayu, Sama e Atharva, e os 18 Puranas, e Upanishads e o Vedanta Sutra. Se uma pessoa pode estudar estes Vedas em casa ou em qualquer outro lugar, similarmente, tá bom, Bima, uma pessoa pode estudar estes Vedas em casa ou em qualquer outro lugar. Agora está disponível aí para todo mundo, Inclusive está de graça aqui no nosso site. Os devotos não querem tirar nada de ninguém, os devotos querem dar Deus ao próximo. A única caridade que liberta quem dá e quem recebe. Similarmente aos sutras, Kalpa Sutras, Mimamsa Sutras, para estudar o método de sacrifício. Danaí se refere à caridade que se oferece a um grupo apropriado, tal como aqueles que se ocupam do serviço transcendental amoroso do Senhor Krishna. Vale lembrar que os ouvintes ouvem esses outros livros autorizados, ou livros que seguem a versão védica e ficam doidos atrás deles, Mas não é preciso, só o Bhagavad Gita já basta. Não se contentou com o Bhagavad Gita, então tem a coleção Śrīmad Bhagavatam. Não tem nada mais completo e mais puro que a coleção Śrīmad Bhagavatam. Então, antes de correr atrás de outros livros, adquira aí a coleção Śrīmad Bhagavatam. Não é preciso mais nada. E ali tem 18.000 versos, ali tem tudo. Não está satisfeito ainda? Então, adquira
a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Não é preciso ficar correndo atrás de outros livros. Só essas 2 coleções já bastam. E se ainda não ficar satisfeito, aí adquira o Néctar da Devoção, aí fechou, né? Os 4 livros básicos que Prabhupada recomenda, né? O Bhagavad Gita como ele é, a coleção Śrīmad Bhagavatam, a coleção Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção. Só esses 4 livros bastam, não precisam mais nada, né? Mais nada, nenhum tipo de livro, nenhum tipo de nada. Só um deles já basta, imagina os 4, né? Então, continuando aqui, Dana se refere à caridade que se oferece a um grupo apropriado, tal como aqueles que se ocupam no serviço transcendental amoroso do Senhor Krishna, os sacerdotes brahmanas e os devotos de Deus. Então, caridade só se deve dar a pessoas qualificadas, pessoas que merecem, não a qualquer um, né? Porque quando você dá caridade a um pecador, você ajuda o pecador a pecar mais. E esse tipo de caridade leva para o inferno quem dá e quem recebe. Similarmente, atividades piedosas se referem ao Agnihotra e etc., os deveres prescritos das castas diferentes. As atividades piedosas e a aceitação voluntária de algumas dores corpóreas chamam-se tapasya. Vou ler de novo. As atividades piedosas e a aceitação voluntária de algumas dores corpóreas chamam-se tapasya, austeridade. Assim, a pessoa pode executar todas estas coisas, pode aceitar penitências corpóreas, dar caridade, estudar os Vedas e etc. Mas, se ela não é um devoto como Arjuna, não é possível ver esta forma universal. Os impersonalistas também imaginam que estão vendo a forma universal do Senhor Krishna, mas pelo Bhagavad Gita compreendemos que os impersonalistas não são devotos de Deus, Krishna. Portanto, eles são incapazes de ver a forma universal do Senhor. Existem muitas pessoas que criam encarnações. Elas alegam falsamente que um homem comum é uma encarnação de Deus. Mas tudo isso é tolice. Devemos seguir os princípios do Bhagavad Gita, senão há possibilidade de alcançar o conhecimento transcendental perfeito. Está vendo? Vou ler de novo, Bima. Devemos seguir os princípios do Bhagavad Gita, senão não há possibilidade de alcançar o conhecimento transcendental perfeito. Porque só uma escritura completa e perfeita pode dar esse benefício. Embora o Bhagavad Gita seja considerado o estudo preliminar da ciência de Deus, ainda assim ele é tão perfeito que a pessoa pode distinguir o que é o que. Os seguidores de uma falsa encarnação podem dizer que também viram a encarnação transcendental de Deus, Krishna, a forma universal. Mas isto não é aceitável, porque aqui se afirma claramente que se a pessoa não se torna um devoto de Deus, Krishna, ela não pode ver a forma universal de Deus, Krishna. Assim, é preciso, antes de mais nada, converter-se num devoto puro de Deus, Krishna. Aí sim, a pessoa pode se declarar capaz de mostrar a forma universal do que ela viu. Não entendi, Bimala, vou ler de novo. Não, é que eu estava pensando aqui. Né? Que a pessoa, antes de mais nada, tem que se tornar um devoto puro de Deus. E como se purifica? Como limpa a mente e o coração? Cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E todos os mestres dizem, né? Que os limpos de coração verão a Deus face a face. Então, mas para isso, primeiro precisa limpar a mente e o coração, se tornar um devoto puro de Deus. Aí sim, a pessoa pode se declarar capaz de mostrar a forma universal do que ela viu.
Um devoto de Deus, Krishna, não pode aceitar encarnações falsas ou seguidores de encarnações falsas. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Ah, é verdade. Mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, encomenda alguns também, esses aí você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, agenda, é verdade, agenda. Vamos lá na agenda. Tá, tô olhando a agenda, Bimala. Tá, não tem mais nada não. Aliás, até o dia 30, até o final do mês, não tem nada de especial, só as festas programadas no final de semana, né, Bimala? Sábado e domingo, tá bom? Depois faz o convite. Ai, não é fácil não, DF5, tá atualizado, sim senhora. Ah, tem passatempo, então vamos ver o passatempo, vamos ler o passatempo. Estou vendo aqui o devoto rindo de orelha a orelha, com uma mamãezinha simpática, tá? A mãe com a sua filhinha lindinha, bonitinha, engraçadinha. Pode falar da menininha, né? Tá. Nossa, hoje Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Tá, lê mais, fala menos. Vê menos e lê mais. Tá, sim senhora. Cada mantra que você inventa aí. O devoto Silvio foi fazer distribuição de livros na conhecida feira da Praça Osório em Curitiba, mas decidiu cantar Hare Krishna um pouco no rosário antes. Entrou então em uma barraca que os feirantes não estavam usando e espalhou os livros na mesa para deixá-los expostos enquanto cantava Hare Krishna no rosário. Não havia muita esperança de que saíssem, mas decidiu arriscar para não perder uma possível oportunidade. Esta mulher então se aproximou e disse que seu nome é Narada. Surpreso eu também, Silvio explicou a auspiciosidade do nome em uma conversa descontraída e muito feliz ela adquiriu um Bhagavad Gita como ele é, um dos 2 Gitas que surpreendentemente saíram antes da distribuição de livros realmente começar. Ele estava se preparando, né, para a distribuição de livros, Bimala, e é os arranjos de Krishna, né? Tá, já parei de falar, ler mais, falar menos. Srila Prabhupada nos ensinou a sairmos às ruas levando os seus livros às pessoas. Como um devoto puro e mestre da instituição que salvará o mundo, seu simples desejo é suficiente para fazer com que várias pessoas se interessem por nós e confiarem suas instruções.
e confiar em suas instruções é um dever infalivelmente gratificante. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Isso me lembra um mantra, né? Um mantra falado por um dos discípulos de Prabhupada. Quem vai salvar o mundo são os livros de Srila Prabhupada. E ponto final. A falar de novo. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Ainda bem que eu não esqueci, de vez em quando eu lembro. Quem vai salvar o mundo são os livros de Srila Prabhupada. Quem vai salvar o mundo são os livros de Srila Prabhupada. Não vou falar o que eu estou pensando, não, Bima. Não é fácil, não. Você quer saber até o que eu estou pensando? Socorro em Krishna, Balarama, Arada e que cruz pesada. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Srila Prabhupada. Todas as glórias aos devotos do Sul e aos devotos que distribuem livros no mundo inteiro. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Bom, e agora nós vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Os Filhos de Sagara Encontram Kapila Deva. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então paramos aqui, onde a personalidade de Deus, Krishna, disse: Meu querido Anshuman, eis o animal que teu avô estava procurando para fazer o sacrifício. Por favor, o leva. Quanto aos teus antepassados que foram reduzidos a cinzas, eles só podem ser libertados com a água do Ganges e por nenhum outro meio. Em seguida, Anshuman circunjirou Kapila Muni e ofereceu-lhe respeitosas reverências, curvando sua cabeça.
Após satisfazê-lo plenamente dessa maneira, Anshuman levou de volta o cavalo destinado ao sacrifício e com este cavalo, Maharaja Sagara realizou as cerimônias ritualísticas restantes. Após entregar o encargo do seu reino a Anshuman e assim livrar-se de toda a ansiedade e cativeiro materiais, Sagara Maharaja, seguindo os processos ensinados por Aurva Muni, alcançou o destino supremo. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 9º canto, 8º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Os Filhos de Sagara encontram o Senhor Kapila Deva. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai. E agora vamos começar o capítulo 9. Desculpem. A dinastia de Anshuman. Este capítulo descreve a história da dinastia de Anshuman até Katwanga e também narra como o Bhagirata trouxe para esta terra a água do rio Ganges. O filho de Maharaja Anshuman foi Dilipa, que tentou trazer o Ganges a este mundo, mas morreu sem obter sucesso. Bhagirata, o filho de Dilipa, estava determinado a trazer o rio Ganges ao mundo material e, com este propósito, submeteu-se a rigorosas austeridades. A mãe Ganges, estando plenamente satisfeita com estas austeridades, fez-se-lhe visível e quis dar-lhe uma bênção. Bhagirata pediu-lhe, então, que libertasse os seus antepassados. Embora a mãe Ganges concordasse em descer à terra, ela impôs duas condições. Primeiro, ela queria que um varão competente fosse capaz de controlar as suas ondas. Segundo, embora todos os homens pecaminosos pudessem livrar-se das reações pecaminosas banhando-se no Ganges, a mãe Ganges não queria preservar todas essas reações pecaminosas, tá? A mãe Ganges não queria preservar todas essas reações pecaminosas. Essas duas condições foram levadas em consideração. Bhagirata respondeu à mãe Ganges: a personalidade de Deus, o Senhor Shiva, terá plena capacidade de controlar as ondas de tua água. E quando os devotos puros de Deus, Krishna, se banharem em tua água, as reações pecaminosas deixadas pelos homens pecaminosos serão anuladas. Bhagirata realizou então austeridades para satisfazer o Senhor Shiva, que é chamado Ashutosha, porque em sua índole ele se satisfaz muito facilmente. É isso que quer dizer esse nome de Shiva, Ashutosha. Aquele que se satisfaz muito facilmente, mas também se desagrada facilmente. O Senhor Shiva concordou com a proposta de Bhagirata, através da qual ele pedia ao Senhor Shiva que contivesse a força do rio Ganges. Dessa maneira, pelo simples contato do Ganges, os antepassados de Bhagirata foram libertados e permitiu-se que entrassem nos planetas celestiais. O filho de Bhagirata foi Shutra, o filho de Shutra foi Naba, e o filho de Naba foi Sindhu-Dwipa. O filho de Sindhu-Dwipa foi Ayutayo, e o filho de Ayutayo foi Rituparna, que era amigo de Nala. Rituparna ensinou a Nala a arte de jogar e aprendeu com ele a arte de Ashwavidya. O filho de Rituparna era conhecido como Sarvakama. O filho de Sarvakana foi Sudasa, cujo filho foi Soudasa. A esposa de Soudasa chamava-se Damayanti ou Madayanti, e Soudasa também era conhecido como Kalma Chapada.
Devido ao fato de ter cometido erros em suas atividades fruitivas, Soudasa recebeu de Vashista a maldição segundo a qual ele tornar-se-ia um demônio comedor de carne e bebedor de vinho. Enquanto caminhava pela floresta, ele viu um sacerdote brahmana ocupado em sexo com sua esposa, e porque se tornara um demônio comedor de carne e bebedor de vinho, ele quis devorar o sacerdote brahmana. Embora a esposa do sacerdote brahmana suplicasse de muitas maneiras, Soudasa devorou o sacerdote brahmana e a esposa, portanto, o amaldiçoou, dizendo: logo que te ocupares em sexo, morrerás. Por conseguinte, após 12 anos, muito embora tivesse se libertado da maldição do Vashista Muni, Soudasa permaneceu sem filhos. Foi então que, com a permissão de Soudasa, Vashista fecundou a esposa de Soudasa, Madayanti. Visto que Madayanti mantinha a criança por muitos anos no ventre e não conseguia dar à luz, Vashista golpeou seu abdômen com uma pedra e com isso nasceu um filho. Esse filho foi chamado Asmaka. O filho de Asmaka era conhecido como Balika. Porque estava rodeado por muitas mulheres, ele foi protegido da maldição que Parashurama lançou contra ele. E, portanto, ele também é conhecido como Nari Kavacha. Quando o mundo todo estava desprovido de governantes, ele também tornou-se o pai original de muitos outros governantes. Portanto, às vezes, ele é chamado de Mulaka. De Balika nasceu Dasharata, de Dasharata surgiu Aidavidi, e de Aidavidi surgiu Vishwasarra. O filho de Vishwasarra foi Maharaja Katwanga. Maharaja Katwanga aliou-se aos semideuses na luta contra os demônios e saiu vitorioso. Os semideuses, portanto, quiseram dar-lhe uma bênção. Porém, ao indagar quanto tempo lhe havia ou lhe restava para viver e ficar sabendo que sua vida duraria apenas mais alguns segundos, o rei imediatamente deixou os planetas celestiais e num aeroplano retornou à sua morada. Ele pôde entender que neste mundo material tudo é insignificante e por isso dedicou-se plenamente a adorar a suprema personalidade de Deus, Hari. Hari é outro nome de Deus, Krishna. Hari em português é aquele que socorre os aflitos. Hari, Hari, socorro, Hari! Essa cruz aqui está me esmagando. Essa cruz chamada Bimala está me esmagando. Essa vida de cachorro bailarino não é fácil. Shukadeva Goswami continuou. O rei Anshuman, como seu avô, realizou austeridades por um longo tempo. Entretanto, ele não conseguiu trazer o rio Ganges a este mundo material e em seguida, no decorrer do tempo, ele morreu. Como o próprio Anshuman Dilipa, seu filho, não pôde trazer o Ganges a este mundo material e ele também foi vítima da morte. No decorrer do tempo. Então, o filho de Dilipa, Bhagirata, realizou austeridades muito severas para trazer o rio Ganges a este mundo material. Em seguida, a mãe Ganges apareceu diante do rei Bhagirata e lhe disse: estou muito satisfeita com tuas austeridades e agora estou disposta a dar-te as bênçãos que desejares. Ouvindo essas palavras faladas por Gangadevi, a mãe Ganges, o rei curvou a cabeça diante dela e expôs o seu desejo. Era desejo do rei libertar os seus antepassados, que haviam sido reduzidos a cinzas por terem desrespeitado Kapila Muni. A mãe Ganges respondeu: quando eu cair do céu em direção à superfície do planeta Terra, a água de certo será muito impetuosa. Quem deterá essa força? Se ninguém me sustiver, trespassarei a superfície da Terra e descerei a Arasatala, a área de Patala do universo, onde ficam os planetas infernais.
Ó rei, não desejo descer até o planeta Terra, pois lá as pessoas em geral banhar-se-ão em minha água para purificarem-se das reações de seus feitos pecaminosos. Quando todas essas atividades pecaminosas acumularem-se em mim, como conseguirei me libertar delas? Deves ponderar isso muito cuidadosamente. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarvat papebhyo mokshaishami mashucha. Abandona todos os tipos de patifarias. Tá. Eu gosto dessa tradução, Bimala. Abandona toda. Vou ler o que está aqui. Abandona todas as variedades de religiões e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. O Bhagavad Gita, como ele é, 1866. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pode aceitar reações dos feitos pecaminosos de qualquer pessoa e neutralizá-las, porque ele é Pavitra. Em português, puro, como o sol, que nunca é contaminado por nenhuma contaminação mundana. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 10.33.29 e explica que aquele que é muito poderoso não é afetado por nenhuma atividade pecaminosa. Mas aqui vemos que a mãe Ganges teve medo de sobrecarregar-se com os pecados das pessoas em geral, que se banhariam em suas águas. Isso indica que ninguém, exceto a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é capaz de neutralizar as reações dos feitos pecaminosos, sejam eles cometidos pela própria pessoa ou por outros. Às vezes, o mestre espiritual, após aceitar um discípulo, deve assumir responsabilidade pelas atividades pecaminosas passadas do discípulo, e ficando sobrecarregado delas, às vezes tem de sofrê-las, total ou pelo menos parcialmente. Aceitar discípulos e aceitar os pecados dos discípulos. Todo discípulo, portanto, deve tomar cuidado, muito cuidado, em não cometer atividades pecaminosas após a iniciação. O pobre mestre espiritual é bastante bondoso e misericordioso para aceitar um discípulo e parcialmente sofrer as reações das atividades pecaminosas deste discípulo. Mas Krishna, tendo misericórdia de seu servo, neutraliza as reações em que este se envolve ao ocupar-se em pregar as suas glórias. Até mesmo a mãe Ganges temia as reações pecaminosas das pessoas em geral, e estava preocupada em saber como anularia a carga desses pecados. Aqui tem um ponto muito importante, né? O mestre espiritual, ele não carrega os pecados do mundo, Deus não deixa. Deus só autoriza ele carregar os pecados de seus discípulos. Não confunda discípulos com seguidores. Tem essa especulação por aí, né? Que o mestre carrega o pecado do mundo. Isso é mentira, isso é especulação. Os Vedas dizem ao contrário. Um mestre só carrega os pecados dos seus discípulos iniciados. Nem os pecados dos seus seguidores ele carrega. E outro detalhe, né? Um grande mestre, um grande devoto de Deus, há 500 e poucos anos atrás, ele queria carregar os pecados do universo inteiro. Ele propôs a Deus, Krishna, falou: Krishna, coloque todos os pecados das pessoas do universo inteiro. Não tem problema eu sofrer eternamente, mas liberta todas as pessoas do universo inteiro. E aí Krishna falou: não. Você só vai carregar os pecados de seus discípulos. E mesmo que eu liberasse, eu colocasse todos os pecados do universo inteiro em suas costas, no próximo momento o universo se encheria novamente de pecadores que caíram das moradas eternas. Então, qual a vantagem? E depois outra, tem incontáveis universos. Então, como dizem por aí, enxugar gelo, né?
tem que parar de fabricar gelo. Não adianta enxugar gelo, tem que parar de fabricar gelo. E os Hare Krishnas, os verdadeiros devotos de Deus, eles estão dando ao mundo aí a solução, parar a causa do problema. Porque paliativos, né? Cuidar dos efeitos, o mundo inteiro está aí cuidando dos efeitos, está com soluções paliativas. O ponto é esse, tem que parar com a causa do problema e não com os efeitos do problema. É por isso que o mundo inteiro está sofrendo, né? As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. E se esqueceram de Deus, Krishna, não tem conhecimento. E sem conhecimento, todo mundo vai continuar nascendo em ignorância, vivendo em ignorância e morrendo em ignorância. E o mundo vai ficar cada vez mais violento e mais ignorante. É assim que a banda toca, né? Infelizmente. É fácil, né? Reza pra mim, carrega os meus pecados, faz tudo pra mim, eu quero continuar pecando e me dando bem. Depois você reza aí pra mim, ou você carrega os meus pecados aí e eu continuo aqui me dando bem e ferrando todo mundo. Não, só que não, né? Não, a coisa não é assim. Cada um paga pelos seus pecados, com exceção de quem foi devidamente iniciado por um mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente, que aceita aí os pecados do discípulo. Aí sim a pessoa realmente se livra dos pecados, mas fora isso, vai continuar pagando os seus pecados sozinho. E os pecados, né, se pagam com prejuízos materiais, sofrimentos e doenças, ou doenças, né, ou os três juntos. Tá, já parei de falar, Bimala. Não tocou o búzio ainda. Não tocou o búzio ainda, né? Bhagirata disse: aí eu leio mais um verso aqui, não tinha tocado o búzio, tá? Então tá bom. Então vamos parar aqui. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Não, já aparece aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, Bimala. Clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Se um mestre pegou os pecados do mundo inteiro, por que está cheio de gente sofrendo? A maioria está sofrendo. A maioria, 70% ou mais aí só está se ferrando, né? Uai, se teve um mestre que levou todos os pecados do mundo, por que as pessoas estão pagando seus pecados aí? É só olhar nos hospitais, creches, ainda creche ainda tem, cheio de esperança, né? Os asilos, né? Cheio de gente sofrendo, horrores. Os hospitais cheios e um monte de gente na fila para entrar nos hospitais para sofrer também. E aí? Uai, se todo mundo está livre do pecado, que história que é essa aí? A coisa não é bem assim não. Os Vedas falam tudo de forma clara, completa e com todos os detalhes. Não se engane e não engane ninguém, né? Conhecimento completo e perfeito só nos Vedas ou escrituras que seguem a versão védica.
Tá bom, Bimala, vamos ler mais um pouquinho da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo O Senhor Krishna Chaitanya aceita alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Começou bem. É aqui mesmo, nessa página 765 do PDF 397. Govinda insistia em fazer esse pedido, ao que o Senhor Krishna Chaitanya replicava: não posso mover o meu corpo. Govinda não se cansava de explicar: desejo massagear-te as pernas, mas o Senhor Krishna Chaitanya dizia: faze-o ou não o faças, isso depende da tua mente. Então Govinda estendeu o manto do Senhor Krishna Chaitanya sobre o corpo deste e dessa maneira entrou no quarto saltando sobre ele. Tem uma etiqueta, uma educação transcendental, que é proibido, você pular a pessoa na região do coração, porque na região do coração ali moram duas pessoas, a alma eterna e a alma suprema, Krishna. Então Deus mora no coração de todos os seres vivos, não só dos seres humanos e seres urbanos. Então é proibido, os devotos de Deus sabem que é proibido pular por cima de Deus, ou seja, pular na região do coração, que o Senhor Krishna Chaitanya devia estar deitado na porta, e estava exposto aí na porta realmente essa região do corpo, ele estava deitado lá, as costas e a cabeça, o tronco não mesmo, a região do busto estava na porta e o Govinda tinha que entrar, e para entrar ele tinha que pular nessa região e ele não podia, mas para servir Deus ele pulou, Bimala? Govinda massageou as pernas do Senhor Krishna Chaitanya como de costume. Com muita suavidade ele comprimiu a cintura e as costas do Senhor Krishna Chaitanya e assim todo o cansaço do Senhor Krishna Chaitanya foi embora. À medida que Govinda massageava ali o corpo, o Senhor Krishna Chaitanya durante cerca de 45 minutos teve um sono reparador e após esse intervalo ele acordou. Ao ver Govinda sentado a seu lado, Shri Krishna Chaitanya ficou um pouco zangado. Por que ficaste tanto tempo sentado aqui hoje? E o Senhor Krishna Chaitanya perguntou. Posso continuar, Bimala? Então tá. Por que não foste tomar a tua refeição após eu ter caído no sono? Perguntou o Senhor. E Govinda respondeu: estavas deitado impedindo a passagem e não havia nenhuma maneira de eu sair. E o Senhor Krishna Chaitanya perguntou: como entraste no quarto? Por que não te valeste do mesmo recurso para sair e tomar o teu almoço? Govinda replicou mentalmente: meu dever é servir, mesmo que para isso tenha de cometer ofensas ou de ir para o inferno. Pouco se me dá cometer centenas e milhares de ofensas, se assim posso servir ao Senhor Krishna Chaitanya, mas tenho maior medo de cometer sequer um vislumbre de uma ofensa para com isso satisfazer meus interesses. Pensando dessa maneira, Govinda ficou calado e, portanto, não respondeu à pergunta do Senhor Krishna Chaitanya. Por que você não despulou, Então, você vê como o devoto tem só um foco, servir Deus e não desfrutar de Deus. Para servir Deus, ele quebrou a regra e pulou, Pulou o Senhor Krishna Chaitanya, mas depois para comer, ele tinha que almoçar.
Aí não, né? Como era para ele desfrutar, ele ficou esperando o Senhor Krishna Chaitanya acordar para poder sair. Costumeiramente, Govinda ia almoçar tão logo o Senhor Krishna Chaitanya adormecia. No entanto, naquele dia, ao perceber a fadiga do Senhor, Govinda continuou massageando-lhe o corpo. Não havia como ir. De que jeito ele poderia sair? Ao pensar em passar por cima do corpo do Senhor Krishna Chaitanya, considerou que cometeria uma grande ofensa. Estes são alguns dos mais delicados pontos da etiqueta em serviço prático e amoroso a Deus. Só pode compreender esses princípios aquele que recebeu a misericórdia de Shri Krishna Chaitanya. As pessoas comuns não conseguem entender as conclusões mais delicadas do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pois só aceitam o seu valor ritualístico sem compreender como o serviço prático e amoroso a Deus satisfaz a suprema personalidade de Deus, Krishna. As pessoas comuns veem nas formalidades um meio de se avançar em religião, desenvolvimento econômico, satisfação sensorial e liberação. Embora estes sejam meros resultados materiais obtidos por aqueles que seguem os princípios religiosos, as pessoas comuns consideram-nos como sendo tudo. Tais atividades ritualísticas chamam-se karma, e os karmis, as pessoas comuns que sem nenhuma determinação adotam o serviço prático e amoroso a Deus, e que por isso permanecem na plataforma de atividades materiais, são chamados devotos fingidos. Eles não podem compreender como o serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, é realizado em amor conjugal e parental, pois só mediante a misericórdia especial que Shri Krishna Chaitanya outorga aos devotos puros é que se pode compreender isto. O Senhor Krishna interessa-se muito em manifestar as qualidades elevadas de seus devotos, e é por isso que ele arquitetou este incidente. Assim acabo de descrever sucintamente a dança de Hare Krishna de Shri Krishna Chaitanya na sala do templo de Jagannatha. Até o presente momento, os servos de Shri Krishna Chaitanya cantam sobre esta dança de Hare Krishna. Acompanhado de seus associados pessoais, Shri Krishna Chaitanya varreu e lavou o templo de Gundicha, limpando-o como de costume. Nós já lemos esse passatempo inteiro, se eu não me engano, se a cabecinha de pano não está falhando. O Senhor Krishna Chaitanya dançou e cantou Hare Krishna e a seguir desfrutou de um piquenique no jardim, como o fizera anteriormente. Como das outras vezes, ele dançou Hare Krishna diante do carro do Senhor Jagannatha e observou o festival de Hera Panchami. Todos os devotos da Bengala ficaram em Jagannatha Puri durante os 4 meses da estação das chuvas e participaram de muitas outras cerimônias, tais como a comemoração do aniversário do Senhor Krishna. Anteriormente, ao chegarem da Bengala, todos os devotos desejavam dar algo para Shri Krishna Chaitanya comer. Cada devoto trazia uma determinada classe de Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar. Confiava a Govinda e pedia-lhe: por favor, toma as providências para que o Senhor Krishna Chaitanya não deixe de comer esse alimento que foi oferecido no altar, Krishna Prasadam. Alguns trouxeram uma preparação de coco, outros trouxeram docinhos e mais outros trouxeram bolos e arroz doce. O alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, era de diferentes variedades, todas elas muito caras. Govinda apresentava o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, e dizia a Shri Krishna Chaitanya:
Isto foi dado por tal devoto. Contudo, na realidade, o Senhor Krishna Chaitanya não a comia, ele simplesmente dizia: guarda na despensa. Govinda ficava guardando o alimento acumulado, que logo enchia um canto do compartimento. Havia o suficiente para alimentar pelo menos 100 pessoas. Com muita sofreguidão, todos os devotos perguntavam a Govinda: deste a Shri Krishna Chaitanya o alimento Krishna Prasada que eu trouxe? Quando os devotos lhe perguntavam, Govinda tinha de mentir para eles. Portanto, certo dia, estando muito desapontado, ele dirigiu-se ao Senhor Krishna Chaitanya. Muitos devotos respeitáveis, encabeçados por Adwaita Acharya, empenham-se muito em deixar a meu encargo muitas variedades de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, para eu te entregar. Não comes nada disso, mas eles não param de me perguntar sobre este ponto. Por quanto tempo continuarei enganando-os? Como poderei me livrar dessa responsabilidade? E Shri Krishna Chaitanya respondeu: por que essa tua tristeza insensata? Traze-me tudo o que te deram. Srila Bhaktivinoda Thakur explica que a palavra adivasya refere-se àquele que vive com outrem há muito tempo. Govinda foi tratado como adivasya, porque há muito tempo que vivia com Shri Krishna Chaitanya, ao passo que os outros devotos, que eram na maioria novos, ficavam pouco tempo. Com efeito, o Senhor Krishna Chaitanya disse a Govinda: como tens vivido comigo há tanto tempo, não deves tolamente te decepcionar com essa situação. Traze-me toda a comida e verás que serei capaz de comê-la. Comer a quantidade de comida de 100 homens, para Deus é brincadeira de criança, né, Bima? Imagine, né? Imagine no universo inteiro, cheio de planetas e cheio de devotos de Deus no universo inteiro, oferecendo alimentos a Deus todos os dias, e ele come todas as oferendas que são oferecidas com amor e devoção. O que é comer comida de 100 homens? Brincadeira de criança. Shri Krishna Chaitanya sentou-se para comer. Então Govinda ofereceu-lhe as preparações, uma após outra, e à medida que as trazia, mencionava o nome da pessoa que as dera. Estas preparações, paida, arroz doce, bolos feitos com creme e também amrita gutica, manda e um pote de cânfora foram dadas pelo mestre Adwaita Acharya. E agora seguem variedades de preparações, bolos, creme, amrita manda e padmatini, dadas por Shrivasa Pandita. Esses são os diversos presentes de Acharya Ratna, e estas outras variedades de presentes são de Acharya Nidhi. E Vasudeva Datta, Murari Gupta e Buddhimanta Khan deram todas estas variedades de alimentos. Estes são os presentes dados por Shriman Sena, Shriman Pandita e Acharya Nandana. Por favor, come todo esse alimento. Aqui estão as preparações feitas pelos habitantes de Kulinagrama, e estas foram feitas pelos habitantes de Kanda. Dessa maneira, Govinda declinava o nome de cada um à medida que colocava o alimento perante o Senhor Krishna Chaitanya. Ficando muito satisfeito, o Senhor Krishna Chaitanya pôs-se a comer tudo. Os doces duros feitos de coco, a mukulta narikela, as bolinhas doces, as diversas categorias de bebidas doces e todas as outras preparações eram de pelo menos um mês atrás, mas embora velhas, não ficaram nem insípidas nem estragadas.
Na verdade, todas elas permaneceram frescas. Esta é a misericórdia de Shri Krishna Chaitanya. São alimentos transcendentais, não são alimentos materiais. Dentro de pouquíssimo tempo, Shri Krishna Chaitanya comeu uma quantidade suficiente para alimentar 100 pessoas. Então ele perguntou a Govinda: restou ainda mais alguma coisa? E Govinda respondeu: agora só restaram os sacos de Iragava. O Senhor Krishna Chaitanya deixa-os por hoje, tomarei conta deles depois. No dia seguinte, enquanto almoçava no lugar recluso, Shri Krishna Chaitanya abriu os sacos de Iragava e inspecionou-lhes os conteúdos, um após o outro. Ele provou um pouco do conteúdo de cada um e elogiou o sabor e o aroma de todos eles. Tá bom, parar aqui. Ele provou um pouco do conteúdo de cada um deles e elogiou o sabor e o aroma de todos eles. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Calma. Já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava
Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine.
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.